Zootopia 2 quer dobrar a aposta e ser ainda mais emocionante e misterioso que o filme original. Por isso os fãs já estão fazendo várias teorias sobre a sequência. Será que você tem ideia do que pode acontecer na nova aventura do Nick e da Judy? Algo que temos certeza é que eles vão ter que enfrentar um novo vilão, que vai estar por trás de todos os problemas que vão acontecer nessa trama. E com certeza não vão ser só alguns problemas não, mas sim uma avalanche. Pelo que parece, a gente tem um esquema igual ao do primeiro longa, em que a identidade do antagonista vai ser um mistério que vai ser desvendado apenas no finalzinho da produção. Afinal, o que vemos dele é somente alguém utilizando um manto e com uma sombra escondendo o rosto para que a gente não possa saber quem é. Semelhante ao caso da vice-prefeita Bellwether, não é? Mas a gente acredita que a revelação da identidade desse novo vilão vai causar bem mais surpresas. Isso porque ele pode muito bem ser o pai do Nick Wilde. Não esperava por essa, não é? É exatamente por isso que a Disney faria uma revelação dessas, já que poucos imaginariam. O pai dele não apareceu no primeiro filme e não existem sinais de que ele vai dar as caras na sequência. Isso porque ele não tá no teaser que parece ter introduzido todo o elenco de Zootopia 2, o que pode significar que ele não é presente ou então que o Nick pensa que ele já faleceu. Só que é bom a gente lembrar que esse personagem iria surgir no primeiro longa e foi deletado, por isso a gente sabe que seu nome é John Wilde. Levando em consideração que o Nick viveu no crime por anos antes de se tornar policial, e se tiver sido seu pai quem o levou para esse caminho, até ele forjar a própria morte. Então, enquanto Nick passou anos pensando que tinha perdido o pai, o John Wilde criou uma outra identidade para se tornar líder do submundo do crime. Agora que seu filho se tornou um policial, ele vai ter que enfrentá-lo. Todo mundo vai ficar sem palavras se isso for verdade, não é? Mas ainda vamos te falar várias outras teorias tão incríveis quanto essa. Tá começando mais um Team Videos! Na primeira produção, o Nick era só um bandidinho que acabou investigando um caso criminoso junto da Judy. Por eles terem salvado a cidade juntos, o raposo ganhou uma oportunidade de recomeçar e se tornou um policial de verdade. No entanto, se você acha que isso significa que no segundo filme eles vão ficar o tempo todo fardados, pode ir mudando de ideia. Existem vários indícios de que agora tanto o Nick quanto a Judy vão se tornar criminosos foragidos, e a causa disso provavelmente está relacionada ao Gary, a cobra que vai acompanhar os dois. Isso tudo pode ser visto no teaser, que conta com várias cenas dos protagonistas sem suas roupas de policiais e fugindo daqueles que deveriam ser os seus colegas de trabalho. E detalhe, sempre acompanhados pelo Gary. O que muitos acreditam que vai acontecer é o seguinte: essa cobra claramente está envolvida em algum esquema criminoso e é a única pessoa que tem as informações necessárias para acabar com esse esquema. Só que a polícia vai achar que o Gary é o verdadeiro manda-chuva ou coisa do tipo. Por conta disso, o Nick e a Judy vão ser obrigados a fugir com o Gary e investigar o caso por conta própria. A ideia deles deve ser transformar a serpente em um informante. Só que pode ser que esse cara também não seja lá muito confiável. Você sabe como o primeiro filme de Zootopia seria no roteiro original? A resposta é bem sombrio. Os predadores seriam obrigados a utilizar coleiras que dão choque quando eles ficam com raiva ou sentem qualquer emoção à flor da pele. E a produção seria bem pesada, por isso que o roteiro teve que ser reescrito. Mas e se a gente te falar que essas coisas não foram totalmente descartadas? Na verdade, é possível que essa versão mais sombria ainda se encaixe na história da franquia, só que sendo parte de uma outra época, muitos anos antes do nascimento dos personagens principais. Afinal, um personagem que estaria nessa versão do primeiro longa vai surgir na sequência, e até deu as caras no teaser. Ele é um javali policial, que naquele roteiro fazia parte de um esquadrão especializado em caçar predadores fora de controle. Claro que ele pode ter sido resgatado como referência e seja alguém completamente diferente dessa vez, mas não dá pra gente descartar a forte possibilidade dele ser exatamente o mesmo personagem, só que mais velho e aposentado. O seu esquadrão estava na ativa na época em que o preconceito contra os carnívoros era maior. Mas quando as coleiras de choque foram proibidas e os direitos ficaram mais igualitários, essa equipe deve ter sido uma das primeiras coisas a serem desfeitas. E aí,
Você acharia fantástico ver isso sendo confirmado em Zootopia 2? Caso sim, comente aqui embaixo #teoria. O marketing do segundo filme começou a trabalhar para valer só recentemente. O teaser não apresenta nenhuma cena tirada diretamente da produção, apesar de dar várias dicas do que vai ocorrer na nova aventura. Isso também não significa que já não existam algumas imagens do longa circulando por aí, como por exemplo uma em que a gente vê o Nick e a Judy fazendo terapia juntos, com uma personagem nova, a doutora Fuzby, tendo o papel de terapeuta deles. É claro que isso deixou muitos fãs mais curiosos do que antes, porque eles estão fazendo terapia e por que juntos? Nem é difícil adivinhar o que muitos começaram a teorizar, não é? Uma hipótese que surgiu é a de que os dois estão fazendo terapia de casal, já que é uma das poucas terapias que se faz em dupla. Se for isso mesmo, significa que ambos estão namorando. Tem muita gente que shippa esses dois, então vamos ouvir muitas comemorações nos cinemas caso esse relacionamento seja confirmado. Mas também não podemos ignorar que eles trabalham juntos. Ou seja, essa reunião com a psicóloga pode estar sendo feita pelos protagonistas estarem com problemas de comunicação no emprego, em vez de por conta de um namoro. O que você acha? O primeiro filme de Zootopia trouxe um número gigantesco de animais, que chega até a ser assustador, e a sua continuação introduziu mais ainda. A diferença é que no primeiro, mesmo com tantos personagens, todos eles eram mamíferos, pois é, sem peixes, anfíbios, aves ou répteis. Já no segundo a gente conhece o Gary, o primeiro réptil da franquia, e ele não é o único não, viu? O marketing também apresentou um camaleão cowboy, deixando claro que os répteis existem em maior número nesse universo, mas sendo esse o caso, por que eles demoraram tanto para surgir? A resposta mais possível é que eles existem sim, mas vivem em outro lugar, fora de Zootopia, talvez outro país ou até mesmo no subterrâneo da cidade, escondidos. Isso deve significar que os répteis sofrem um preconceito ainda maior que os predadores. Eles podem ter sido tão abandonados pela sociedade que a maioria dos moradores de Zootopia talvez nem saiba da existência deles. Bellwether foi uma vilã que enganou toda uma geração. Todo mundo pensava que ela era só uma ovelhinha doce e inocente, para se revelar um lobo em pele de cordeiro. Quase que literalmente, se a gente parar para pensar. Naquela época, a empresa ainda estava começando a ter o hábito de fazer antagonistas que fingem ser mocinhos, então a revelação foi facilmente chocante e fez a ovelhinha se tornar uma das vilãs mais bacanas das animações do estúdio. E o teaser trouxe uma ótima notícia: ela vai voltar. E temos motivos para achar que dessa vez ela vai ser uma aliada. Pelo que vimos dessa personagem, ela vai utilizar uma roupa de detenta. Porque, bom, ela foi presa no final do primeiro filme. E com razão. Isso já é um sinal de que ela não vai ter dado um jeito de fugir da prisão entre a primeira produção e sua sequência. O que também quer dizer que é bem difícil que ela volte a ser a vilã. Tudo isso nos leva a crer que Zootopia vai parodiar um dos grandes clichês dos filmes de investigação, quando os policiais pedem ajuda a um criminoso muito perigoso para descobrirem algo sobre outro criminoso parecido que está solto. A Bellwether é uma gênia do crime, então ela vai ser de grande ajuda para desvendar seja lá o que o novo vilão estiver fazendo. Em troca, ela deve receber uma diminuição na própria pena. A gente aposta que a Bellwether se inscreveu aqui no canal e assiste aos nossos vídeos lá da cadeia, então você também deveria apertar no botão de inscrição. Assim sempre vai receber nossos vídeos sobre seus desenhos favoritos. Algo que já é fácil de perceber é que os personagens principais vão viajar para vários cantos do mundo nessa história, já que o teaser todo é sobre eles passando por diversos cenários completamente diferentes, que lembram vários países, embora não dê para definir com certeza qual lugar é qual. É provável que além dos lugares que já apareceram, exista um outro país que vai ser visitado pelos detetives, a China. Afinal, a história parece ter uma certa conexão com a famosa nação da Ásia. Por exemplo, o Gary é uma víbora, um animal que se originou na Ásia e só depois migrou para outros lugares do mundo. Além disso, a sua voz no idioma original vai ser feita por Ke Huy Quan, um ator vietnamita, mas que já interpretou personagens chineses. Além disso, a produção está recebendo bastante marketing lá na China, porque o primeiro filme fez bastante sucesso por lá. Fazer uma história relacionada a esse país faria todo o sentido nesse contexto, já que pode fazer com que o sucesso lá aumente mais ainda. Ou seja, é possível que tanto Gary quanto o vilão sejam chineses, o que vai levar Nick e Judy a viajarem até a nação de origem deles,
para descobrir mais sobre o passado do antagonista. Os protagonistas vão se tornar furtivos e vão ter que enfrentar um vilão misterioso. Será que isso é mesmo coincidência ou esse inimigo na verdade é o motivo por eles terem perdido seus distintivos e virado foragidos? Porque se a gente refletir bem, uma forma deles perderem a reputação tão rapidamente é se o vilão for na verdade um policial, mas não um policial qualquer, mas sim um que tem um cargo alto na delegacia e utiliza seus benefícios para cometer crimes em segredo. Seria uma forma diferente de trazer de novo uma revelação chocante de qual é a identidade do antagonista, que de fato pode vir nos surpreender na sala do cinema, mesmo se a gente estiver esperando por isso. Isso faria com que o desafio da Judy e do Nick ficasse ainda maior, porque eles vão ter que dar um jeito de encontrar provas que mostrem que esse policial é corrupto, e vai ser difícil convencer qualquer um quando todos são amigos desse cara. Deixamos 2 vídeos super legais na sua tela, clique em um deles para continuarmos nos divertindo juntos. Valeu e até a próxima!